De nós fazermos aqui uma singela homenagem ao senhor. Dhanvantari Swami, ele enviou uma oferenda. Temos aqui também a presença de alguns devotos ilustres, Prashatraya Swami, Lokashaks Prabhu, Chandramukha Swami, Paravyoma Prabhu, Pandaveya Prabhu, Keshava Swami, dentre outros. Alguns vão falar alguma coisa também dentro da programação, um pouco sobre, enfim, homenageando o senhor. E na sequência estamos aqui para ouvi-lo. Então, Hare Krishna. Eu vou ler primeiramente então a mensagem de Dhanvantari Swami. Dhanvantari Swami, nesse momento, ele está no México, não pôde vir pessoalmente, né? O senhor sabe. Então, querido Hridayananda Maharaj, por favor, aceite nossas mais humildes e respeitosas reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Há poucas testemunhas de como tudo começou. Sou uma delas. A ISKCON, como sociedade registrada, estava completando seu 8º aniversário quando Prabhupada respondeu em telegrama o apelo de jovens brasileiros para que enviasse ao Brasil algum representante seu, a fim de conduzir as atividades do movimento Hare Krishna. A resposta de Prabhupada dizia: estou enviando meu discípulo, Hridayananda Das Goswami. Por favor, ajudem-no. De acordo com o foco de quem descreve, pode-se determinar muitos pontos de partida para o início das atividades da ISKCON no Brasil. A mesma pessoa, inclusive, pode focar sua atenção em outros eventos que identifiquem a pedra fundamental da construção neste país da casa onde todos podem morar. Para mim, como testemunha, aquele telegrama é o elo mais significativo. Este ano, em todo o mundo, comemora-se o aniversário de 50 anos da ISKCON. Alguns devotos brasileiros reúnem-se hoje em Nova Gokula para celebrar oficialmente essa data tão significativa, que antecede nossa experiência pessoal, mas que nos une a um movimento glorioso que veio ao Ocidente para se estabelecer definitivamente. Estou fora do Brasil neste momento importante, mas fui honrado para participar de parte das comemorações. Fiquei de agradecer a Sua Santidade, Hridayananda Das Goswami, aquele que Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o Acharya fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, enviou ao Brasil. E que, de maneira empática com os brasileiros, foi capaz de travar a relação de pertencimento de nosso país à rede de tantos outros yatras fiéis às instruções de Prabhupada. Muito obrigado, Hridayananda Maharaj, de todo o coração. Nós agradecemos sua atitude de aceitar vir a este país e conduzi-lo a serviço de Prabhupada. O Senhor nos enxergou como servos de Prabhupada e nos motivou a servi-lo com devoção. Até hoje em dia, sentimos a potência de seu serviço e austeridades, que favorecem nosso yatra a permanecer aos pés de lótus de Prabhupada. Por favor, perdoe nossas inúmeras falhas e, exclusivamente por sua magnanimidade, não nos negue jamais sua contagiante associação espiritual. Seus servos de Nova Gokula e do Brasil Yatra, aqui representados neste texto escrito por Dhanvantari Swami.
Se o senhor quiser falar algo, você deve, antes de outro devoto dar continuidade à homenagem. Todo mundo sabe que Dhanvantari Swami é um santo. Eu acho que ele é muito mais santo do que eu. Sim, estou muito agradecido por ter sua amizade e irmandade, podemos dizer. Acho que Dhanvantari Swami é um devoto muito especial, como sabemos. Bom, pode proceder. Jai Dhananda Maharaj, todas as glórias Srila Prabhupada. Paravyoma. Hare Krishna. Hare Krishna. Não estou vendo você. Não está vendo? É você. Mais para frente. Agora sim. Boa noite. Tá. Como vai? Muito bem, e você? Paravyoma da Urca, né? Dhananda Maharaj, nós estamos completando, né, 50 anos da ISKCON, né? E nessas épocas tem muitas lembranças e depois sempre há uma pergunta inevitável, né? As pessoas vêm e perguntam: você é discípulo de Srila Prabhupada? Sim. Mas Prabhupada teve aqui no Brasil? Não. Mas você teve com ele aonde? Na Índia? Também não. E como é que você é discípulo de Prabhupada? É sempre essa pergunta, né? E inevitavelmente a resposta é Hidananda Maharaj. Essa é a resposta, né? Todos nós aqui, quase sem exceção, com exceção de Chatrukoti Vinasana, que já abandonou o corpo, né? Fomos iniciados por Srila Prabhupada através de você. Senão não teríamos tido a iniciação de Srila Prabhupada. Talvez tivéssemos muito depois, não sei, né? Então esse mérito nunca pode ser tirado de você, né? E quando você chegou pela primeira vez, eu vou contar alguns passatempos, né? Alguns engraçados, né? Você foi recebido como se fosse Srila Prabhupada chegando, e foi assim tratado e deu as instruções exatamente como Srila Prabhupada daria se ele viesse. Então esse mérito também não pode ser tirado de você. Eu acho que eu devo a você essa dedicação, essa dedicatória agora, mais do que merecida, né? Eu me lembro que a primeira vez que você veio aqui ao Brasil, nós éramos um tanto fanáticos, né? Rasgávamos e queimávamos nossas roupas civis, né? Usávamos cote, curta, éramos bem fanáticos, né? E aí quando soubemos que vai chegar um sannyasi, que vai ser o representante de Prabhupada, que nós já éramos devotos, né? Veio alguns devotos antes aqui, que já falamos do passatempo hoje aqui, do Havaí, né? Então, tínhamos a ideia, né? O devoto vai vir, né? Sika, Tilaka, Dote, vamos para os aeroportos esperando, né? E aí, quando o avião chega, cadê o devoto de Dote, Sika, Tilaka? Aí não veio. Aí aparece o senhor de bonezinho, paletó, né? Christian West, já naquela época. Aí não tínhamos visto assim, como pode? Você veio de bonezinho e paletó? E o Lokachari me disse que esse paletó ele tinha até 4 anos atrás doou para o Brechotes Nova Gokula. Não sei se já venderam o paletó, mas o Lokachari tem tudo, né? Então ele tinha esse paletó que você veio, né? O colete, é um paletó e um colete, né? Me disseram que você estava preocupado que a ditadura militar do Brasil fosse igual ao da Argentina e te fosse prender quando você chegasse, não sei, mas você veio assim, né? Então, foi uma lição na época para nós, que éramos um tanto fanáticos, né? E depois, eu me lembro quando os argentinos devotos foram à Sancta de roupa civil, a gente estranhou, né? Mas você então explicou para nós que não, é importante, eles vão numa fábrica, né? E tem que entrar com uma roupa para não chamar muita atenção, né? E você foi nos instruindo nesse sentido, né? E aí eu me lembro, o primeiro assim, Sankirtana que eu fiz com você,
nós fomos para Belo Horizonte. Está lembrado? Sim, Foi a primeira vez na casa da sua tia, né? Da minha tia, né? Exatamente. E nós fomos, Hridayananda Maharaj foi dirigindo o carro, e fui eu, Pastor Minipati, Jagni e Bamaka. Fomos fazer Sankirtana pela primeira vez em Belo Horizonte, nunca tinha ido, né? E Hridayananda foi dirigindo o carro e no caminho fomos falando versos, né, do Bhagavad Gita. E você falava, fala a primeira palavra, a gente falava e você falava o verso. Aí fazemos assim, vamos ver quem decora verso mais rápido. Aí você decorava da primeira vez, ninguém conseguia te ganhar. Né? E chegando lá, né, ficamos na casa da minha tia, né, porque o meu tio tinha viajado, o apartamento era grande, né, então fizemos um templo lá praticamente, né. E aí então fomos fazer Sankirtan. Eu tive essa misericórdia de fazer Sankirtan com você, né, acho que poucos tiveram, né. Fizemos uma competição, se lembra? Na Praça da Liberdade, Sim, sim. de Bhagavad Gita, né? E Hridayananda Maharaj distribuiu 12 Bhagavad Gitas. Você lembra disso? Eu tirei segundos, subi 8. E depois havia um americano lá e você ficou debatendo com ele um bom tempo, a filosofia, e juntou umas pessoas em volta, mas ninguém entendia nada, porque era inglês, né? Mas assim mesmo ficou com as pessoas em volta, né? Esse é outro passatempo interessantíssimo, né? Que ocorreu. Você lembra dele? Sim, você lembra que fizemos um programa em Sagrada Família? Sim. Nesse bairro? Lembro, claro. E depois disso, o outro passatempo também foi quando eu organizei uma palestra para você na Universidade de Minas Gerais. E ali haviam muitos estudantes que eram comunistas. Sabe, falaram assim, não, porque todo mundo tem que ser igual. E você assim foi derrotando assim, filosoficamente todos eles, né? E assim, filosoficamente foi derrotando, e quando eles se viram derrotados, eles foram saindo de fininho. Aí quando eles estavam na porta, você fez assim, Hare Krishna. Aí ele fez, Hare Krishna, e saiu. Saiu correndo. Não conseguiu continuar, né? E depois da palestra, o professor, né, da faculdade falou, ele é americano? É. Mas ele fala tão bem o português, achei que ele fosse mineiro. E depois, também eu queria falar que todas as vezes que Hridayananda Maharaj vinha, eu ficava de secretário dele, né? Eu lia as cartas, eram muitas cartas que chegavam, né? E eu lia e ele respondia e eu digitava e mandava as cartas, né? Eram muitas cartas, então tínhamos códigos, né? E eu falava assim a essência da carta, né? Porque a carta às vezes vinha com muitas glorificações e não, só me diga a essência e eu vou responder, né? E eu respondi, e ele ia falando, tá bom, já entendi tudo, já entendi, a resposta é essa, assim, assada. Aí depois de um ano, essa pessoa mandava a carta e ele lembrava de tudo que ela tinha falado um ano atrás. Falei, como é que é isso? Ele respondeu tão rápido, mas decorou tudo que ela falou, né? Ele dizia, como é que vai seu filho? E como é que vai isso e aquilo? Ele se lembrou de tudo, assim, foi tão rápido, né? Assim, uma carta atrás da outra, ele se lembrava, né? Falei, caramba, realmente, Hridayananda Maharaj tem uma memória fantástica, né? É um outro passatempo assim que eu não posso esquecer, né? Porque eu achava que você não ia se lembrar de tudo, né? Mas eram muitas cartas, eram dezenas de cartas, né? Então, assim, todas essas lembranças me fazem, assim, entender que se não fosse através de você, nós não estaríamos, talvez, assim, nessa situação que estamos agora, que nos encontramos. Você trouxe, né, a distribuição de livros, você trouxe as instruções de Srila Prabhupada, e, assim, eu sou muito grato por isso, e acho que eu devo essa homenagem a você hoje, porque se não fosse você, também não estaria rendido aos pés de Srila Prabhupada. Já Hridayananda Maharaj, muito obrigado. Loka Sakshi.
Shila Prabhupada aqui. Tudo bem? Tudo bem. Então, ou seja, hoje é um dia de memórias, né? Porque, na verdade, estamos comemorando esses 50 anos. E eu gostaria também de falar alguma coisa sobre as impressões e a importância que teve a sua vinda aqui no Brasil. É interessante que você tinha mandado uma Mahavira, né? Então, o movimento aqui foi assim, um movimento que antes de toda essa história da Carta de Prabhupada, você pessoalmente vir ao Brasil, mandando uma Mahavira, o movimento já tinha passado na mão de alguns devotos anteriores mesmo, como Parabéns falar, teve a pré-história e a pré-pré-história. Então, nós já falamos muito sobre essa pré-história, pré-pré-história, e agora vamos falar sobre a história mesmo, né? Porque a história do movimento Hare Krishna no Brasil começou com a sua participação importante em nome de Srila Prabhupada. Na verdade, o movimento, ele passou no início do movimento, nós éramos muito jovens, e como jovens a gente fazia muitas loucuras, não? Assim, inexperiência, o movimento teve muitas dificuldades, nós vivíamos um momento muito tenso da ditadura militar no Brasil, um momento de exceção política, e eu lembro que você teve essa, como Srila Prabhupada disse, Narayana Maharaj tem inteligência transcendental, é verdade, né? Ele disse isso. Então, eu acredito que se não tivesse sido a sua intervenção no Brasil, nos inícios, nós teríamos tido de novo, o movimento teria acabado também. Eu me lembro que a maneira como você, quando o templo já tinha mais ou menos quase um ano no Brasil, e houve problemas que o líder teve dificuldade, se afastou, não tinha ninguém. Você não teve, eu vi que você veio diretamente para cá, se atuou no templo do aeroporto, lembra? E aí você se tornou presidente do templo. Então eu tive essa experiência, não como GBC, não como um sannyasi, mas presidente de templo, e colocou tudo nos seus lugares, a adoração das deidades, que tinha sido deidade. E o que eu não esqueço da educação que os devotos receberam. E principalmente, o que nunca esqueço, eu tenho uma lembrança muito incrível, é a aula do Isha Upanishad. Você nos ensinou a cantar. Isha Vasyamidam Sarvana. Eu lembro que eu decorei o Upanishad, depois esqueci, não? Então, assim, e eu me lembro que continuou também, essa vez, depois, uma outra vez que tivemos dificuldade com a administração, já na Paz de Alcalá, você de novo veio, e eu me lembro que o devoto inexperiente estava com presidência e você colocou ele na parede como tratar os devotos. Eu me lembro assim que você nos educou como o Prabhupada educou aqueles hippies em Nova York. Você teve essa paciência dele. Apesar da ausência, de pouco tempo que você veio, todas as vezes que você veio aqui, você realmente entende. E na minha pessoa também, eu me lembro que você me colocou num problema muito sério. Me colocou como o responsável pela legalização do movimento. Não sei se você lembra disso. Então, por isso que eu era um devoto muito arrogante. Eu sempre estava brigando com os líderes. Porque eu tinha ordem de não deixar nada ilegal acontecer no Brasil. Uma vez eu fui quase que espancado por um presidente de templo. Porque não podia. Assim, porque nós estávamos vivendo um momento assim muito difícil, sendo investigado pelo Serviço Nacional de Informação, pelo Exército, pelas Forças Armadas, e depois teve muita perseguição. Se a sua inteligência transcendental não tivesse guiado o movimento não estaria, entende, tão bem aqui, entende? A sua inteligência em tentar assim, me ocupar no primeiro Gurukula, lembra? Eu lembro que eu sempre fui um devoto assim como chama, de reserva, não de segundo escalão, mas você me colocou como presidente de Curitiba, depois como diretor do Gurukula, e depois no Rio de Janeiro, que pela misericórdia de Cristo. Eu lembro que os devotos falavam, não, mas Lokashakshi é um devoto muito experiente. Eu lembro que falava assim, no Gurukula estava sem presidente. Não, aí eu falei, mas eu posso ser eu não, um devoto muito inexperiente. Então todo mundo falava, Lokashakshi é muito nervosinho, muito inexperiente, como você confiou. Aí você me colocou como presidente do templo lá no Rio de Janeiro, não? E aí foi, pela misericórdia de Krishna e pelas suas bênçãos,
se tornou um projeto assim, muito bem sucedido. Éramos um dos campeões eternamente em luta com o Templo de São Paulo pela distribuição de livros. Então, Krishna me deu muita misericórdia de você ter, da misericórdia de Srila Prabhupada se manifestar na forma de você nos educar e principalmente me educar. E também, que era interessante que como eu tinha essa função meio assim extra, que eu estava sujeito aos líderes, mas ao mesmo tempo eu tinha uma posição assim que eu tinha sua ordem de não deixar ninguém acontecer. Então, talvez por isso que eu sou meio brigão, meio arrogante mesmo, cão de guarda da isca que você me chamava, lembra? Então eu podia brigar assim. E também outra coisa que você me eu lembro que quando eu estava trabalhando para poder legalizar o movimento, o que eu fazia? Eu ia nas livrarias, nas bibliotecas e xerocava todo quanto é livro de hinduísmo. Eu lembro uma vez entrar no meu quarto, Lokashak, isso é completamente em maia, porque fica lendo livros acadêmicos. Mas você chegava lá e me colocava no escritório sozinho, lembra, na BBT ali, para cuidar dessa parte legal, e também isso me ajudou, esses estudos acadêmicos, e o sânscrito, que eu comecei também a estudar escondido, até que um dia você chegou lá e me roubou meu dicionário, minha gramática. Não no sentido de criticar que eu estava estudando, ao contrário, falou, não, eu quero. Aí você levou para estudar na viagem que fizemos pelo Brasil. Então, isso sempre me inspirou, você foi a inspiração no trabalho, assim, de eu poder ter. Porque eu, quando entrei no movimento, eu era um hippie que não tinha nem segundo grau, não sabia nem falar, só falava com lembra, eu falava com gírias, tudo. Mas eu pude ser um autodidata inspirado, assim, minha Tia Deva, de ser a grande pessoa que você me inspira, nunca, jamais, diferente dos outros devotos, que falavam, Maia, eu tinha que falar tudo, mas você sempre me deu, como chama, a carta branca de nunca eu fui, como eu respondia diretamente ao GBC, então eu fazia, e o movimento conseguimos reconhecimento no serviço, no NPS, como religião. Então, todo esse trabalho eu vejo que foi por tudo sua bênção e também o meu conhecimento. Então, nesse sentido. E depois também, por sua bênção, eu pude aceitar um serviço para a Srila Prabhupada como membro do GBC por 6 anos. Então, nesse sentido, nesse momento que nós estamos comemorando esses 50 anos para isso, que eu vejo que os 50 anos que se correu na ISCO não seria 50 anos aqui no Brasil se não fosse sua presença, sua guia, seu entusiasmo e a sua compreensão. Vai, Srila Prabhupada. Obrigado. Obrigado a você. Talvez posso falar uma palavra? Claro, claro. No Brasil fazem assim com o dedo, né? Sim. Os americanos são assim com toda a mão, né? Mas eu quero agradecer a Dhanvantari Swami, que está no México, mas para Vyoma Prabhu e Lokasakshi Prabhu, que quando eu escutava eles, eu pensava que eles são muito generosos comigo. E eu estava sentindo, assim, ouvindo dele, estava sentindo que, compreendendo que Krishna me deu uma grande bênção de poder ir ao Brasil e conhecer tantas boas almas e devotos muito sinceros. Eu tentei fazer a minha parte e eles, mas posso dizer que eu era responsável por toda a América Latina e em vários países tinha muitos problemas e era difícil, mas no Brasil, para mim, foi uma, como dizer, uma bênção, algo especial, porque no Brasil tinha tantos bons devotos, claro, em toda parte os devotos são bons, mas no Brasil tinha uma certa abertura, os devotos eram muito abertos, generosos e um país grande, que sempre me lembrava, eu sempre dizia que o Brasil era os Estados Unidos da América do Sul. E tinha uma certa, e por isso quando eu
tive que dividir a zona porque o movimento crescia tanto que eu decidi ficar com o Brasil. Eu lembro que uma vez Prabhupada me disse que na América Latina o campo mais importante é o Brasil. E eu me sinto muito agradecido, sinceramente agradecido. Não posso dizer que por humildade, que todo mundo sabe que não sou humilde, mas não posso nem fingir. Mas realmente eu sinto-me muito agradecido a tantas grandes almas, tantas como Loka Sakshi. Loka Sakshi era para mim e para Vyoma também era um tipo de, como dizer, um alívio para mim, porque os dois eram intelectuais. E para Vyoma também poeta, acho. Eu lembro que, assim, tanto trabalho, tanto serviço em tantos lugares, era realmente um prazer vir ao Brasil e me associar com irmãos espirituais que eram realmente pessoas inteligentes e abertas e por isso agradeço a eles. E claro que Dhanvantari Swami é um herói, né? Então tudo bem, obrigado. E agora? Ok, obrigado ao senhor, Sr. Tiradeu, pelas suas palavras. E na continuidade da programação, então nós vamos agora abrir e convidá-lo para dar continuidade à palestra, né, intitulada Uma Análise Introspectiva, Honesta e Positiva do nosso movimento nos 50 anos. Então, por favor, meu Deus. Fique à vontade. E tem dois marajás, é o Keshava Swami e Chandramukha Swami, cadê eles? Sim, estão aqui. Posso ouvir? Eles podem vir? Claro, sim. Purushotray também. Desculpa, Purushotray Swami. Onde é o Jai Shila Charadeva! Oi! Realmente é um néctar ouvir, né? Esses irmãos. Marinheiro! É um grande prazer nessa época a gente, apesar das dificuldades que sabemos que ainda temos, né? Nossos desafios, é um lugar como esse totalmente transcendental, com uma estrutura muito boa, pessoas de um nível muito avançado, com uma consciência espiritual muito evidente, né? E ouvir essa carta de Dhanvantari, ouvir as palavras de Paravyoma, também as palavras de Prabhu Lokasakshi, faz com que realmente a nossa inspiração, nossa determinação de nos mantermos aqui aos pés de lótus Srila Prabhupada aumente, né? Como eu disse, apesar das dificuldades, tem tanta gente pura, tanta gente sincera, tanta gente dedicada. Isso mostra que a gente realmente vai ser salvo por essas grandes almas. E a gente agradece ao senhor por ter vindo, por ter representado tão bem Srila Prabhupada e inspirado a gente a realmente colocar essa roda para girar, essa roda do movimento de Sankirtan, né? Você sempre foi uma pessoa que vinha e tirava a tamaguna toda, sempre... Quando o Sankirtan parava, e o ponto é 10 mil, e a ideia da gente sempre impulsionando muita gente. Então foi realmente muito importante, ainda é, e mesmo os devotos que não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, já faz alguns anos, né, que o senhor não está aqui, mesmo que eles não saibam, eles estão podendo também colher frutos que o senhor mesmo plantou, com muita determinação, muita dedicação, e acima de tudo, muita devoção por Srila Prabhupada, e a gente está muito agradecido ao senhor, e continuamos entusiastas, contando com a sua misericórdia. Hare Krishna. E eu e Keshava Swami estamos querendo visitar o senhor antes de o senhor ir para a Índia, tá? Podemos? Vamos ver. Claro que sim. Claro que sim.
Oi, Maharaj. Haribol! Tudo bem? Então, hoje eu contei para o pessoal aqui nosso primeiro encontro, se lembra? Sim, lembro muito Lá bem. No Rio, né? Foi. Então, aí começou tudo, né? E estamos aí. É como eu sempre falo, né? Naquela hora eu tentei, né? Tentei fazer alguma coisa para a minha vida espiritual e estou tentando, né? E nós aqui, os velhinhos, né? Os velhinhos. Tem que mostrar, né? Tem que mostrar serviço, tem que estar no pique, né? Então vamos em frente aí para colocar esse movimento de Prabhupada, essa missão de Prabhupada, assim, sempre viva, né? Sempre está sempre viva, né? Aqui está cheia, a sala está cheia aqui de gente, todo mundo inspirado, assim, para levar a cabo essa missão de Prabhupada. Jai Maharaj. Hare Krishna. Che facciamo? Allora, già, Silenzio bom, estamos muito felizes de ter essa videoconferência e com tantos devotos aqui me sinto muito inspirado. Tudo me tem beijado o anel. E a hospitalidade é muito incrível, não? Os devotos do Brasil, como o senhor falou, muito eficientes e estão tão inspirados no exemplo que o Senhor deu para nós, que muitas coisas estão acontecendo. A nova juventude, os devotos estão pregando, os livros estão acontecendo, este festival dos 50 anos, parecia que não chegávamos, mas estamos aqui. E, como o Senhor fala, não? Estamos tentando servir a Srila Prabhupada, nosso espírito humilde, e estamos muito agradecidos por sua associação, assim, um pouco distante, mas está em nosso coração, inspirando-nos dia a dia e levando-nos pelo caminho para poder servir a Srila Prabhupada. Muito obrigado, Srila Charadeva. Arriba. Jai Gokula. Ah, Jago. Jai Gokula. Aqui está Jai Gokula, Srila O Charadeva. chefe, né? De Susano, Susano. Oi, chefe. Jai, Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Bom, como o senhor sempre fala, estamos aí na luta, né? E eu estava aqui ouvindo com atenção os devotos todos discorrendo sobre a história da ISKCON, a história do Senhor, e para nós, o Lukashak tinha acabado de falar que nós já contamos a pré-história do movimento e a história, mas a gente tem pré-história ainda. Nós temos. Esse final de semana mesmo, o último agora, eu estive em Pirajuí, no encontro com uns velhinhos, os velhos amigos lá de Pirajuí, e nós recordávamos lá que já no final dos anos 60, esse devoto de lá, nascido lá, que hoje é discípulo do Sr. Divyabudhi, ele esteve nos Estados Unidos, morou em Boston na época, e pela misericórdia sem causa de Srila Prabhupada, esses livros chegaram no interior de São Paulo, no Brasil, no comecinho da década de 70. E uma coisa muito assim, marcante mesmo. É uma história que já alguns devotos conhecem, mas não é muito divulgada essa história, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, já que é a história da ISKCON.
Ele trouxe, inclusive, ele comprou com o senhor nos Estados Unidos um Krishna Book. O senhor, a gente conversou uma vez aqui na Gokula, o senhor se lembrou dele, incrível isso. A Tia Deva lembrou do devoto. Quando eu falei, Tia Deva, isso aqui é discípulo do senhor, David Abud, lá, teve nos Estados Unidos, antes de tudo, e trouxe para o Brasil o Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. E tinha um Krishna Book, e ele fala que comprou do senhor, o senhor olhou e falou assim, eu me lembro. Falei, poxa vida. É incrível mesmo, memória transcendental. E Sri Upanishad, e Kártalas, uma imitação de Mridanga, que era, como ele também trabalhou de intérprete e tradutor na África, numa empresa, ele tinha um daqueles tambores que toca batendo assim, mas era igual uma Mridanga. E nós cantávamos Hare Krishna na praça, em Pirajuí, no começo dos anos 70, ali 71, 72, e nem sonhávamos que um dia podíamos estar envolvidos assim. Toda vez que a gente vinha para São Paulo, a gente procurava saber se já tinha templo no Brasil e não sabíamos. E, inclusive, foi assim que eu conheci. Sempre que podia vir para São Paulo, a gente procurava saber se tinha templo. E uma vez eu estava na feira hippie lá no Embu, sentado, e se aproximou um personagem assim com um bonezinho, uma botinha ortopédica, e começou a falar portunhol. Eu falei, nossa, e era aquele devoto que o senhor deve conhecer, claro, Lila Kamala. Era o Lila Kamala. Lila Kamala chegou com os convitinhos de mimeografados, os convitinhos de mimeógrafo, assim, dizendo que estamos abrindo aqui um templo no Brasil, Hare Krishna. Eu falei, não acredito, é isso que eu estou procurando faz a vida inteira. A gente vem para cá e não sabíamos que tinha. Aí, na segunda-feira, isso foi num domingo à tarde, segunda-feira eu já estava lá na rua Frânio Peixoto, na cidade universitária, já visitando o templo que tinha acabado de começar, estava começando. Né? Ali eu conheci Kuladeva chegando, cabeludo, e ali começou toda a história, e a gente começou já a cantar Hare Krishna mais seriamente, que até então a gente cantava assim, de curtição, mais seriamente ali, aprendendo com já os mantras nas aulas, que Mahavira, quando dava aula, o Gachati, todo mundo Bhakta traduzia, ou às vezes os devotos também, o Jagni, ficavam ali conversando com a gente até tarde, falando, e ali a gente já começou a decorar Shiguru Charana Padma, e começamos a cantar, e aí dali começou. Depois de algum tempo, perdi o contato e saí uma vez procurando o templo, porque eu cheguei e não achei mais nada lá, e de sair, disseram que tinham ido para Serra da Cantareira. Aí fui com um irmão meu procurar esse templo, andei que nem louco, procuramos, chegamos até a ouvir, alucinando o barulho de cartas, chegamos lá, não tinha nada, não era o lugar, não sei onde ficaram por algum tempo, e depois se estabeleceram de maneira mais fixa, que foi onde eu conheci o senhor, na Rua Bolívia. Na Rua Bolívia, mexendo nas minhas coisas, nessa época fui na casa da minha mãe, que está viva ainda, 94 anos, eu achei um convitinho, era Templo Radha Krishna naquela época ainda, Templo Radha Krishna, papelzinho laranja com desenho preto. Lembra, Lucas? Aquele convitinho do templo da Rua Bolívia. O templo chamava Templo Radha Krishna. E ali, como ficava mais próximo da minha casa, sempre eu ia para a escola, e da escola eu passava no templo, e foi assim. Aí disseram, olha, está chegando aí a Acharya Deva. Eu nem sonhava quem era Acharya Deva, é um grande devoto que trouxe o movimento para cá, assim, assado. Eu fui lá em 1975, sempre ia lá, tinha feito uma japa mala e cantava, e aí conheci o senhor dando uma aula, tudo em espanhol, assim, magrinho, novinho, óculos com uma beirada preta, assim, dando todo. E já fiquei impressionado, que eu adorava as aulas do então Bhakta Amaru, que era o presidente do templo, mas era Bhakta, que era o Aradhya.
eu assim não via a hora de chegar aos domingos para ouvir aulas do Aradia, que eu achava assim sensacional a pregação dele. Achava que ele, e muitos que visitavam na época a gente achavam assim que realmente ele pregava muito bem o Aradia. E aí o pessoal da família minha se interessou, porque eu convidava todo mundo, e acabou que uma tia minha teve 2 filhos que quase se renderam, começaram a ir ali o tempo todo no templo, eles ficavam, passavam um fim de semana, que nem eu tinha coragem de passar, eles passavam um fim de semana, e aí chegou uma hora que eles estavam assim para querer morar no templo. E a mãe Marra, que era Bactim Maria, ela não tinha máquina para costurar no templo, e ela ia na casa dessa minha tia, que era perto da minha casa, da casa dos meus pais, ia para fazer saquinho de japa, sacolinha de japa, costurar para os devotos. E aí os meninos começaram a querer morar no templo mesmo, aí foi aquela paranoia, e eu tinha um tio um pouco que às vezes exagerava, e ele saía do sério. Aí uma vez ele foi procurar meus primos que tinham passado a noite lá e chegou todo agitado com um táxi, desceu correndo, lá era aquela rua de terra, tinha aquela descida no jardim, ele desceu assim, correndo para saber o que estava acontecendo com os filhos dele lá, o que eles estão fazendo aqui, será que vão ficar, aquelas histórias de lavagem cerebral, não sei o quê. Aí eles desceram e encontrou o Chaturmurti, que era Bhakta Cláudio, tranquilo na varanda, com o manto, assim, ele chegou todo nervoso e falou assim, eu quero falar com o chefe, quem que é o chefe aqui? E aí o Chaturmurti, na maior calma, falou assim, o chefe aqui é Krishna. Aí ele falou, então chama ele lá que eu quero falar com ele. Então, são as histórias da ISKCON. Aí depois eles acabaram se afastando e o templo saiu de lá, passou em 1975 e a gente cantava ali todo mundo junto e foi a época que infelizmente depois eu me afastei um pouco mais e depois voltei só já no final da década de 70 para encarar de vez a consciência de Krishna. E o senhor, desde aquele primeiro encontro, sempre foi o meu ídolo, a minha inspiração, a pregação mais lúcida que eu já vi até hoje. Então, continua sendo. Shadeva Ki! Você pode ler de novo o título do meu discurso. Vamos lá. Uma análise introspectiva, honesta e positiva do nosso movimento nos 50 anos. Sim, obrigado. Obrigado, Jagokula Purusharthaya Swami, que era uma coisa muito... Quando o Purusharthaya Swami entrou no movimento, era uma coisa muito estranha, um adulto no movimento. E para mim foi um prazer, porque eu falei com ele no Rio. E era uma pessoa inteligente, madura, e eu lembro aí, ele não queria fazer Sankirtan, finalmente ele foi forçado e virou campeão nacional. E ainda é um campeão, né? E Jagokula, que quase desde o início está executando, ou está aceitando responsabilidade dentro do movimento, fez muito serviço em muitos lugares, sempre um líder natural. Também Purusharthaya Swami Kesava Swami, que é nosso Kesava Swami, uma alma bem amorosa. Kesava Swami, meu discípulo italiano. Agora que o mundo inteiro dentro da ISKCON está celebrando os 50 anos, e é como um grande aniversário, parabéns para a ISKCON. E
E não quero ser, como se diz em português, estraga-festa. E por isso eu quero falar sempre de coisas positivas. O poder de ser introspectivo é um poder não sempre comum neste mundo. Porque, por um lado, naturalmente nós queremos manter a nossa fé, a nossa confiança, porque nós vivendo num mundo em que parece que a maioria dos brasileiros ainda não são Haris, não são devotos de Krishna. E então tem todo um departamento de psicologia na ciência social, a psicologia da minoria, ou a psicologia da pessoa marginalizada, etc. Então, como se diz, o custo emocional de levar uma vida neste mundo sendo sempre assim um pouco à parte, um pouco diferente da sociedade. E por isso os devotos têm coragem. Os devotos de Krishna têm essa coragem de não simplesmente seguir o que todo mundo está fazendo. Quem canta Hare Krishna é uma alma que tinha coragem de seguir sua consciência, de uma pessoa que entendia o que é importante na vida. E assim os devotos com essa coragem estão tentando avançar pessoalmente e tentando ajudar as outras almas que ainda não entenderam bem. E por isso, nós temos que manter nossa confiança, nossa convicção. E por isso, às vezes, se alguém critica, se os não devotos criticam, estamos acostumados a isso. Mas quando um de nós, quando uma pessoa do nosso grupo critica, às vezes isso pode ser percebido como uma ameaça à nossa fé, uma ameaça à nossa solidariedade. E algo que a gente não pode aceitar, porque temos que fazer tudo para nos manter assim convencidos, unidos, e mais porque estamos num mundo que até certo ponto não nos aceita, que somos diferentes. Então aquela psicologia das pessoas que são diferentes, pode ser por raça, pode ser por posição política e também pode ser por convicção espiritual e por estilo de vida espiritual. Agora, nos últimos anos, como alguns de vocês talvez saibam, eu lancei um projeto com a ideia de tentar melhorar nossa apresentação ao mundo. E por um lado, eu falava coisas que eu achava relevantes, importantes. Por outro lado, entendo talvez uma coisa que eu não falava sempre, mas que entendo que a importância de manter nossa tradição, de sempre nos sentir ligados e conectados com as grandes almas que mantiveram essa linha espiritual da consciência de Krishna, Prabhupada, o fundador da Acharya e os outros grandes acharyas antes dele. Então, eu vejo que nós, como almas abençoadas, nós que temos essa máxima fortuna de poder entender a Krishna, de poder entender a identidade de Srila Prabhupada, que é uma alma pura, uma alma enviada por Krishna, veio a este mundo e criou
o movimento para salvar o mundo. E assim nós temos que lembrar sempre nossa grande fortuna. E nós temos que manter sempre essa conexão com essa tradição suprema que chega até nós através de paramparas grandes que começa com Krishna mesmo e desce através de grandes almas até Prabhupada, até nós. Ao mesmo tempo, um Vaishnava por natureza introspectivo. Assim como o Senhor Chaitanya, sabemos no Chaitanya Charitamrita, tenho que ser paciente com as crianças, porque as vejo como, claro que futuros clientes. Então, o Senhor Chaitanya mesmo, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Charitamrita, compara o coração de um devoto a um jardim. E esse exemplo famoso, que quando recebemos a misericórdia dos Vaishnavas, a semente de Bhakti é plantada no jardim do coração e nós regamos essa semente cantando Hare Krishna, ouvindo, praticando a consciência de Krishna, cantando e ouvindo as glórias de Krishna. Regamos essa semente e como Chaitanya Mahaprabhu diz, a trepadeira. Que milagre que lembro ainda português, nem sei como. Mas a trepadeira de Bhakti, a trepadeira da devoção cresce no jardim do coração e finalmente produz frutas e flores que são amor por Krishna, Krishna Prema. E Chaitanya Mahaprabhu nos avisa que assim como as plantas valiosas crescem no jardim, também a erva danina cresce no mesmo jardim. E esse processo de tirar a erva danina não é jamais um processo de uma vez por todas. É um processo perpétuo, enquanto nós estejamos nesse mundo material. Mas o que eu quero explicar aqui é que existe o jardim individual do coração do Vaishnava, mas também existe o jardim coletivo, porque uma comunidade, como sabemos muito bem, isso é bem pragmático, uma comunidade também, ou o conjunto de comunidades que chama-se sociedade, que também ervas daninhas crescem dentro de comunidades, dentro de sociedades, porque existe uma consciência coletiva, existe uma consciência comunitária, uma consciência social. E como os grandes sociólogos explicaram, que a consciência social não é unicamente o total de consciências individuais, mas existe uma outra realidade, uma realidade independente, que é a consciência social e consciência comunitária. E nesse jardim comunitário, nesse jardim da sociedade mesmo, também cresce erva danina.
E por isso, nós temos que equilibrar nossa confiança, essa convicção de que Krishna é não apenas Deus, mas que Krishna é a forma suprema de Deus, a suprema personalidade de Deus. E temos que manter essa convicção de que realmente não sou este corpo. Quando você é jovem, para os jovens uma luta que não sou este corpo. Quando você é mais velho, você sente só gratidão de não ser o corpo. E assim temos que manter essa convicção, confiança, fé nos princípios básicos do conhecimento espiritual. Mas essa convicção, essa confiança de que não existe nada no mundo além de consciência de Krishna pura. Não existe nenhuma atividade melhor ou igual que ou igual a serviço devocional. Mas essa convicção não deve se tornar orgulho pessoal. Porque nós ainda somos almas condicionadas, como sabemos, cada vez que a gente fica com fome. Cada vez que a conferência vai assim, no par, e todo mundo pensando, quando ele vai se calar, quando a gente vai comer? Então, existe uma linha fina entre a confiança em Krishna, de ser orgulhoso de Krishna, de Prabhupada, e você, quando você atravessa essa linha, você fica orgulhoso de si mesmo, porque como o devoto é superior a um karmi, ou jnani, ou yogi. Aí, em certo momento, você atravessa uma linha e a gente acaba pensando que eu sou melhor que ele. Eu sou melhor que todos eles. Então, como o Prabhupada explica, como almas condicionadas, o alicerce do nosso problema, o alicerce do problema é a tendência que nós temos de, como se diz em português, se ensenhorear, de ficar o senhor de outro, de querer dominar outro, de querer ser melhor que outro. Então, quando você ouve constantemente que um devoto é melhor que todo mundo, é muito fácil acabar sentindo um orgulho pessoal e de adotar certos costumes externos como símbolo da minha superioridade. Isso é como o Krishna diz em Bhagavad Gita, Bhakti Yoga é a arte de todo o trabalho. Então, essa capacidade, esse talento espiritual de poder manter super firme essa convicção de que ser um Vaishnava é a melhor coisa neste mundo, porém, se sentir a si mesmo humilde, não pensar que sou melhor que outros, apesar de que o que eu faço é melhor. Inclusive, como sabemos que existem 3 adhikaras, ou 3 níveis de avanço espiritual, e que chamamos, por exemplo, Kanishka Adhikari, Madhyama Adhikari e Uttama Adhikari. Então,
Adhikar significa posição autorizada. E a adhikari é aquele que ocupa essa posição, aquele que tem direito a um certo status no mundo. Então, Kanishta Adhikari é muito interessante, porque se nós estudamos esse desenvolvimento da posição mais baixa, porque Kanishta, a palavra Kanishta em sânscrito significa o mais baixo. Então, Kanishta Adhikari é a posição mais baixa. E podemos, como se diz, traçar, podemos observar que o caminho para cima de Kanishta Adhikari até Uttama Adhikari é um caminho de cada vez mais renunciar ou, como se diz, superar a ideia de ser diferente de outras pessoas ou superior a outras pessoas. É por isso o Bhagavatam descreve o Kanishta Adhikari como uma pessoa que unicamente reconhece a Krishna no templo, na deidade. E que não pode reconhecer, não reconhece a presença da deidade no coração de cada ser vivo. E por isso, uma vez que esse Kanishta Adhikari está diretamente adorando a deidade e se sente superior a todo mundo que não está diretamente no altar com a deidade, se sente superior. Agora, subindo para o nível de Madhyam Adhikari, ou quer dizer, a posição do meio. Madhyam significa do meio, intermediário. O Madhyam Adhikari reconhece que outros Vaishnavas também são iguais a mim, e por esse reconhecimento, o Madhyam Adhikari é capaz de estabelecer amizade sincera, amizade, como se diz em português, duradoura, amizade profunda com outros Vaishnavas. Enquanto que o Kanishta Adhikari, às vezes, mesmo que seja uma assim chamado líder, só pode lidar com pessoas que são seus seguidores. E se uma pessoa não é seguidor dele, ele não pode fazer amizade. Não está interessado em pessoas que... Então, mesmo um assim chamado líder pode ser Kanishta Adhikari, e o sintoma é a incapacidade de desenvolver amizades com outros Vaishnavas. E também o Madhyam Adhikari pode ver que mesmo os assim chamados não devotos realmente são devotos confusos. São devotos ou são almas que simplesmente esqueceram. Como quando o Prabhupada chegou em Londres, talvez pela primeira vez, ia encontrar os Beatles e tudo isso. E um repórter perguntou a Prabhupada, quando chegou em Londres, por que o senhor veio aqui? O que o senhor veio ensinar? E Prabhupada disse que eu vim ensinar o que vocês esqueceram. Claro que Prabhupada não é Madhyam Adhikari, mas um pregador. Sabemos que o Uttama Adhikari pode imitar o Madhyam Adhikari para pregar. Mas o Madhyam Adhikari faz amizade com outros Vaishnavas e pode ver a presença de Krishna em todo o mundo. E por isso, assim como todos vocês têm família, e se um membro da sua família, como se diz, Deus proíba, se um membro da sua família, de repente, tem um problema sério,
Você fará qualquer coisa para essa pessoa. Qualquer coisa, toda a família. Eu lembro uma vez no Nova Rua. Um momento, eu vou pegar um copinho de água. Ficam lá. Saúde. Você não deve acreditar nas fofocas sobre mim. Isso é água, só água. Eu juro. Dá para ouvir? Vocês estão ouvindo? Ah, agora sim. 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 Obrigado. Ainda. Então, mas o Uttamadarikari, que também chamado Paramahansa, também tem um Paramahansa, né? Discípulo de Prabhupada no Brasil. Mas estou falando da categoria, né? Paramahansa. Que um Paramahansa realmente pode ver todo mundo diretamente ligado a Krishna. Diretamente ligado a Krishna. É por isso, enquanto mais você avança espiritual, menos diferença você vê entre você e todas as almas. Então, o Vaishnava avançado está sempre tentando acomodar as almas caídas. Eu ia contar uma história de Nova Gokula. Não sei se alguém entre vocês estava lá. Uma vez eu estava em Nova Gokula, na casa onde agora mora a nossa Sri Rupa Manjari. E eu estava lá, acho que na varanda, falando com alguns devotos, e o Jagni estava lá. E de repente, sem aviso, ele gritou, tirou os sapatos e saiu correndo. Toda velocidade. Eu pensei, o quê? Aí eu vi que teve fogo na Casa Branca, que era o ashram das devotas. E de repente saiu assim fogo. E ele, sem pensar, simplesmente tirou os sapatos, que era assim no campo, tirou os sapatos e saiu correndo. E todos os homens, todos os devotos saíram correndo para apagar o fogo. Então, Prabhupada dá esse mesmo exemplo. Prabhupada dá esse exemplo quando tem fogo na casa. Mesmo que você não fale a mesma língua que o seu vizinho, você consegue se comunicar e transmitir a urgência e o perigo. Então, essa urgência, realmente nós temos que manter ou, em alguns lugares, recuperar. Porém, o Katyayani mandou um recado. Tá bom? Vocês agora estão ouvindo bem? Não tem problema de som? Tá bom? Tá. Então, mas se, por exemplo, se eu não estou vendo seriamente que não sou este corpo, se aceito como doutrina verídica, mas não é uma coisa que estou vendo que sou alma. Não estou vendo que todos são almas. E nesse Bhagavad Gita que publicamos agora, eu mesmo assim, preparando, pesquisando para esse livro, eu fiquei muito impressionado com quanto Krishna fala de conhecimento com processo de ver, de enxergar. Krishna fala muito, por exemplo, Tattva Darshana, que os que viram a verdade poderão
te iluminar. Krishna fala muito do processo de entender com o processo de ver, de enxergar diretamente, pratyakshavagamam dharmyam, etc. Então, se eu estou um pouco, qual é essa palavra no português? Mole. Se eu estou um pouco relaxado na minha autorrealização, não vou sentir urgência na pregação. Claro que é um dever, Prabhupada disse, as citações de Prabhupada que todo mundo conhece, às vezes um Harinam, um programinho aí, mas essa urgência, como Jagni sentiu quando viu fogo na casa das devotas. O exemplo de Prabhupada, você realmente vê fogo, você vê que pessoas inocentes, crianças, podem morrer se você não agir. Esse nível de urgência, de convicção, de ação, é o motor do movimento de Sankirtan. Então, nesse sentido, existe um relacionamento, uma relação interativa entre nossa vida interna e a nossa vida externa, digamos, de pregar. Por exemplo, tem pessoas que falam sem entender muito bem que existe uma diferença séria entre os dois propósitos da vinda do Senhor Chaitanya, propósitos descritos por Krishnadas Kaviraj. O propósito interno de experimentar o amor de Radharani, que Krishna queria saber, assim como por que ele me ama tanto, e o propósito externo de salvar as almas caídas. O fato óbvio é que existe uma ligação integral, uma ligação profunda entre os dois propósitos, porque você pode se perguntar se Krishna queria saborear o amor de Radharani. Primeiro que isso é talvez o passatempo mais avançado. Não posso imaginar um passatempo mais íntimo, mais avançado do que Krishna mesmo saborear o amor de Radharani. Então, pelo amor de Deus, por que Krishna faria isso no mundo material? No mundo espiritual existe muito espaço, Krishna tem muito espaço no mundo espiritual para fazê-lo. Então, por que vir a este mundo para executar o passatempo mais íntimo? E não só a este mundo, mas um planeta hoje em dia, meio favelado, e também em pleno Kali Yuga. Isso seria seriamente contra-intuitivo de Krishna vir a este mundo, em Kali Yuga, um planeta super caído, para saborear o amor mais íntimo de Radharani. Mas, uma vez que Krishna queria vir para salvar as almas condicionadas, é o amor, o humor, a compaixão da menina suprema de Radharani, essa compaixão que nos salva em Kali Yuga. Porque quando Krishna veio 5.000 anos atrás, as cabeças rolaram. Então, Krishna, nos passatempos do Senhor Chaitanya, ninguém morre. Mesmo Jagai Madhai, quase. Mas não morrem. Krishna não mata ninguém. Então, essa compaixão, esse amor de Radharani, então, a ligação entre o passatempo super íntimo de Krishna, de saborear o amor de Radharani, e o passatempo de salvar as almas condicionadas, os dois propósitos são duas facetas do mesmo propósito. Mesmo Prabhupada, eu lembro que mais ou menos 73, por aí, um devoto, acho que Rameshwara, houve uma controvérsia em Los Angeles,
Porque Rameshwara, para impulsar o Sankirtan, pregava que quando você sai a Sankirtan, você está seguindo os passos das gopis, porque as gopis e Radharani sempre está querendo trazer todo mundo para Krishna. Ela não é ciumenta. E o devoto saindo para pregar, para salvar as almas caídas, está seguindo nesse espírito de trazer as almas caídas para Krishna. Então, alguns devotos reclamaram que não, que Radharani, as gopis, isso é outro nível, que você não pode se comparar, você não pode comparar os sankirtaneiros. Então, escreveram a Prabhupada para resolver a disputa. E Prabhupada disse que sim, quem vai a Sankirtan, quem sai a pregar, a espalhar a consciência de Krishna, está seguindo o caminho de Radharani e as gopis. Então, por isso, nós não podemos separar o nosso avanço interno do nosso compromisso com o mundo, com as almas caídas. Então, no meu caso, do meu projeto notório, e em certos lugares infame, claro que todos somos imperfeitos. Krishna diz em Bhagavad Gita, Sarvarambha Hitoshena. Cada empreendimento, cada esforço neste mundo terá suas falhas. Isso é certamente verdade no meu caso. Inclusive, mesmo as pessoas que mais me criticam não conhecem tantas falhas minhas que eu. No sentido que eu sou bem consciente da minha imperfeição, das minhas falhas, bem consciente. Ao mesmo tempo, sendo alma pequena, uma alma limitada, eu simplesmente fiz o que pude. Eu tentei fazer o melhor que eu podia para ajudar Prabhupada. A minha preocupação era que quando o Prabhupada estava aqui, o movimento atingiu um certo nível, e assim como o Prabhupada disse que os filhos que recebam, como em português, herança dos pais, não devem esbanjar aquela herança. É um dever sagrado dos filhos de manter a fortuna da família. E assim mesmo, vendo agora, pelo menos aqui neste país, Estados Unidos e outros países, a condição do movimento, eu senti que eu não podia encontrar com Prabhupada. O que eu vou falar para Prabhupada? Quando eu sair deste mundo, o que eu vou falar para Prabhupada? Então, mesmo sendo imperfeito, cheio de falhas, eu fiz e estou fazendo o que posso. E certamente existem muitas grandes almas neste movimento, muitos pregadores, muito sinceros, que têm assim as bênçãos de Krishna. E todo mundo deve fazer o que pode, porque esse espírito de que o mundo é simplesmente uma casa em chamas, uma casa com fogo, e que nós temos que nós somos os bombeiros. Essa consciência, esse espírito de encontrar prazer no espírito de Prabhupada, isso que temos que manter e aumentar. Então agora, nos 50 anos da ISKCON, claro que todo mundo deve celebrar, ninguém deve menosprezar a glória do que Prabhupada fez e a glória do que os seguidores de Prabhupada fez. Discípulos diretos, discípulos de discípulos, não importa seu rango, não importa onde você está na lista, cada Vaishnava, cada devoto de Prabhupada, não importa quem seja seu guru, Diksha Guru, é uma alma muito querida por Krishna. E todos têm uma relação direta com Prabhupada. Então,
Eu acho que também, o que não tenho visto, com todo respeito, é introspecção. Eu acho que 50 anos é boa hora de aproveitar e fazer uma análise, como se diz em português, esperançosa, mas ao mesmo tempo honesta. Honesta. Porque, como sabemos, a última perna de Dharma, essa história do primeiro canto do Bhagavatam, o touro de Dharma, e a última perna que está em pé é a honestidade. Então, os Vaishnavas têm que celebrar, têm que ser confiantes, mas, ao mesmo tempo, têm que ser rigorosamente honestos consigo mesmos. E temos que ter a capacidade de autocrítica, uma autocrítica que não ameaça nossa fé, que não ameaça nossa solidariedade, que é possível fazer uma crítica de boa fé, sem ser visto como traidor, ou como uma pessoa que traiu o movimento. Eu acho que abriram-se as portas. É isso mesmo que eu queria falar. Temos que ver os fatos, temos que fazer a parte matemática, onde estamos, temos que reconhecer e celebrar realmente as grandes conquistas deste movimento, que acontecem todo dia, e também honestamente ver as áreas onde realmente falta, e temos que fazer muito mais. Com espírito de união, sem a ideia de nos dividir, de heróis e vilões, não com essa consciência que os bons e os ruins, os fiéis e os infiéis, mas simplesmente com uma família espiritual temos que ter essa capacidade, essa coragem, essa inteligência, essa boa vontade de poder fazer uma autocrítica construtiva, positiva e rigorosamente honesta, baseada nas escrituras, nas palavras de Prabhupada, e como Prabhupada explica no Bhagavatam, primeiro canto, quinto capítulo, verso 22, utilizando as ciências humanas e físicas. Prabhupada declara de forma muito forte nesse significado 1.5.22, que podemos alcançar a perfeição da vida através das ciências humanas e as ciências exatas dedicadas a Krishna. Que o processo de aperfeiçoar a sociedade humana consiste em dedicar as ciências ao serviço de Krishna e recriar cientificamente uma sociedade védica, uma sociedade consciente de Krishna. Como eu explico num ensaio que agora publicamos, meu último desvio, digamos, para algumas pessoas, mas tentei explicar que quando o Prabhupada diz que a filosofia, sem a religião, é simplesmente especulação árida, e que a religião sem filosofia é fanatismo, sentimentalismo, eu demonstrei, citando Prabhupada, citando o dicionário, que Prabhupada não queria dizer simplesmente religião e decorar nossa doutrina, decorar nossa filosofia e cantar Krishna. Prabhupada mostra claramente que ele está falando da capacidade de raciocinar, não só de decorar uma doutrina, porém de que nossa filosofia seja algo ativo, dinâmico no seu cérebro, que você tenha uma capacidade racional, dinâmica de aplicar a filosofia no mundo, com lógica. Prabhupada usa várias vezes a palavra lógica, raciocínio.
Isso que Prabhupada queria dizer quando fala da necessidade de ter religião com filosofia. Eu estou fazendo isso. Prabhupada me pediu, ou melhor dizer, me mandou fazer isso devido às minhas imperfeições. Às vezes a coisa não sai perfeitamente, mas estou tentando executar, seguir a ordem de Srila Prabhupada, tentando apresentar a consciência de Krishna em forma racional, como Prabhupada me pediu e me mandou. A primeira instrução que Prabhupada me deu. Eu escrevi a Prabhupada perguntando se eu devia ficar na faculdade ou sair. Prabhupada disse, fica na faculdade, você precisa se preparar muito bem em termos de educação para poder pregar a pessoas de boa educação. Prabhupada me disse diretamente, eu era um bhakta, tinha 20 anos, e Prabhupada me instruiu que para poder pregar a pessoas inteligentes, educadas, eu tinha que ficar no mesmo nível. Então, estou tentando entender e explicar e aprender o que seria cultura védica ou seria consciência de Krishna na forma mais inteligente, mais racional, mais pragmática. Dentro dos parâmetros de Prabhupada, dentro do perímetro autorizado que Prabhupada nos deu. O vídeo, se travou numa... É sempre assim com o Skype, quando você trava quando você está super feio. Então, eu vou ver se consigo... Mas é mais ou menos isso que eu queria falar. E, não sei, agradeço a todo mundo. Outra vez quero agradecer a meus irmãos e irmãs que estejam lá. Prushatraya Swami, Lokasakshi, Paravyoma e todos os outros. E não sei se temos tempo para uma pergunta ou outra, mas sabe que eu vou ligar de novo para ver se recuperamos o vídeo, tá? Um momentinho. Paz e amor. Então, Shesha Lila. Sim, Tiradeu. Temos tempo para uma pergunta ou acabou o tempo? Temos tempo, sim. Desculpa a falha técnica, Tiradeu. Acontece nas melhores sampradayas. Mas nós estivemos ouvindo com muita atenção. Graças à misericórdia de Krishna, o áudio não cortou, então foi possível ouvi-lo muito bem. Obrigado a vocês. Ainda continuamos sem o senhor no vídeo, mas eu estou vendo que o senhor está vendo a gente aí. Sim, sim. Vocês são sim. bonitos. Então nós vamos abrir para perguntas. Tá. Apesar de não vê-lo, nós estamos ouvindo bem. Então, Eu vou fazer mais um esforço para ver o vídeo. Vou desligar em 1 minuto, tá? Vamos fazer mais um último esforço para religar o vídeo, tá? Hare Krishna Newsstream. Vocês ainda estão lá? Problema técnico com lá no Goku, mas vamos tentar. Ei, Krishna! Hare Krishna. Então, Agora deu certo.
Ok. Então, se tivermos alguma pergunta... Comentários? Comentário. Vai lá. Jai, Gurudeva. Ah, Jai. como vai? Tudo bem? Cadê seus óculos? Gurudeva, nós temos consciência que o senhor é um dos grandes Maharajas. Todo mundo aqui sabe que o senhor prega de acordo com o tempo e as circunstâncias. Todos os discípulos, todos do Brasil. E a gente quer muito a sua presença, muito. Estamos necessitados. Por favor. Era isso. Ah, muito obrigado. Eu tinha um passatempo. Haribo, Oi. eu esqueci. Eu esqueci de contar um passatempo que ocorreu. Quando o Logachas falou sobre o Sija Upanishad, eu me lembrei de um passatempo que quando o senhor veio pela segunda vez, os devotos foram lhe pegar no aeroporto, e aí eu queria ir também, mas era aquele brahmacharya assim, não, você fica aí no templo tomando conta, você não vai não. Aí eles foram, eu fiquei lá triste, né, que eu queria ir lá, mas só que aconteceu que o senhor chegou antes e se perdeu deles, e veio de táxi para o templo, e só eu sozinho te recebi lá no templo, e ficamos 2 horas conversando, e os devotos no aeroporto te esperando. E aí você foi para a sala do templo e começou a cantar o Shisha Upanishad na harmônia, e cantou o Shisha Upanishad todinho, assim, de cor, e eu fiquei inspirado em decorar o Shisha Upanishad, e resolvi fazer Sankta do Shisha Upanishad, entrava no ônibus, tocava o carro, Hare Krishna, abra um livro na página tal, e começava a cantar Isavasyam Idam Sarvam, e assim, em cada ônibus eu cantava um mantra, e aí decorei o Upanishad todinho. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Ah, eu queria falar uma coisinha que agora para Paravion me lembrou sobre o Lokasakshi. É verdade que levou um livro da sua biblioteca. E o processo de completar o Bhagavatam de Prabhupada começou na biblioteca de Lokasakshi. Porque eu vi o livro de gramática sânscrita, sabia que Krishna queria que eu fizesse, e saímos de viagem para vir ao sul do Brasil, que não tinha templo no sul, e os devotos ficaram na casa de Lokasakshi, lá em Curitiba, da família. E eu fiquei no Hotel Califórnia. Isso foi bem antes dos Eagles. Eles... E no Hotel Cantão, comecei o processo de aprender sânscrito para traduzir o Bhagavatam no Hotel Califórnia, frente à rodoviária de Curitiba, e hospedado por Lokasakshi. Hare Krishna. Então, eu acho que agora vocês devem ter muito... Sim? Vocês devem ter muito a fazer e vou deixar vocês em paz. Alguém tem uma pergunta, por gentileza? Alguma dúvida? Charadeva, acho que ficou bem claro tudo que o senhor explicou. E gostaríamos de agradecer em nome de todos os devotos de Nova Gokula e do IATA brasileiro pelo serviço que o senhor fez. Ficou muito claro e sempre foi muito claro para nós o quanto o senhor foi importante nesse início do movimento no Brasil e o quanto, quando o Srila Prabhupada abandonou o planeta, o senhor assumiu responsabilidades hercúleas
para poder dar continuidade ao serviço ao seu mestre espiritual, mestre Srila Prabhupada, e sempre muito entusiástico, nos inspirando e iluminando, e neste momento não é diferente, o Senhor fazendo nós pensarmos sobre como melhorar o nosso serviço, a missão de Srila Prabhupada. Então, por favor, muito obrigado, e permaneça dando sua misericórdia para nós aqui do Brasil. Obrigado a vocês. Hare Krishna. Muito obrigado. Hare Krishna, até logo. Hare Krishna. Oh, Ustream. So, obrigado em português, né? Obrigado a todo mundo e